Eu fiz essa palestra semana passada num simpósio que teve de engenharia na Unicep. Tá me escutando? Escutando, tá de boa agora. E na realidade eu saí um pouco do técnico, né, para abordar uma coisa mais de experiência de carreira mesmo, que foi a questão do raciocínio do programador, como que existe a evolução do raciocínio do programador. E foi bastante legal, porque lá o público era um pouco mais jovem, então era o pessoal de faculdade, informado, independente disso, vai ser útil para as pessoas também que, sei lá, estão na carreira e sentindo as coisas lanchar, né? Vou dar dica para vocês também, já que eu estava preparando para lá. O que acontecia lá, que talvez não aconteça aqui, porque o pessoal pode ser ter um pouco mais de experiência, é que isso eu notei quando eu dava aula na graduação, e às vezes, mesmo quando o pessoal chega na pós, chega muita gente fragilizada em relação à programação, né? Então, os objetivos, se eu tivesse no Keynote, ia ter a animação, essas coisas assim, né? Mas agora, como eu coloquei um PDF aqui para ver se eu conseguia dar screen share aqui. Aí o objetivo é acabar com o mito do eu não sei, não consigo e tenho dificuldade de programar. Muita gente fica preso. E aí, depois disso, eu passo um passo a passo da evolução de um programador. As coisas que eu acredito, baseado na minha carreira, que são importantes um programador saber. E aí, seguindo, então essas duas coisas eu apresento hoje. E seguindo o que eu passo aqui, no geral, eu acredito que as pessoas ficam entre os top 5 programadores do mundo, porque o que acontece hoje que eu vejo, as pessoas ficam muito presas a firulas, mas elas não sabem os bons procedimentos, as boas práticas, realmente os princípios da boa programação. E aí a gente fica entre React, Vue, Grails e essas coisas assim, mas a gente está sempre se perdendo em relação aos princípios da boa programação. Então eu coloco uma hierarquia aqui que estabelece os princípios que eu acredito que eu vi, faz 20 anos que eu programo, já me apresento daqui a pouco, faz 20 anos que eu vi a evolução praticamente das linguagens de programação, e você vai notando os benefícios que cada metodologia, cada linguagem trouxe para o programador. Para quem que é essa palestra, no caso? Essa palestra, então, pessoa que esteja com dificuldade, seja para programar ou alguma tecnologia que queira aprender. Tá ok? Eu vou falar um pouco mais rápido para ficar uma gravação menor, então. Na realidade, eu tirei aqui do PDF a minha apresentação, então vou dizer quem eu sou. Meu nome é Reinaldo, né? Eu trabalho com programação já faz 20 anos. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software, prestei serviço durante muito tempo, mas agora abandonei para começar uma startup própria, que é envolvida no ramo de educação. Eu tenho certificações Java, eu tenho uma certificação do Software Engineering Institute. Eu sou formado, isso aí já denuncia um pouco a idade, eu sou formado num curso que não existe mais, que é processamento de dados, e eu tenho mestrado na Federal. Eu sempre tive envolvido com educação, desde treinamento, quanto consultoria, quanto aula mesmo. Então eu dou aula também já faz aí 15 anos, e há mais de 10 eu dou aula na Federal de São Carlos como professor convidado, no programa de pós-graduação, na parte da especialização Lato Sensu, que é um curso voltado mais para o mercado. Bom, na realidade, quando a gente entra no início de um curso de programação, existe um choque. As pessoas ficam, eu não sei programar. E aí eu não sei pode ser substituído por níveis. Eu não sei,
eu sinto dificuldade, eu não consigo, X, tá ok? E isso também pode ser transferido para qualquer tecnologia que você esteja aprendendo. React, Vue, Node, que eu estava ouvindo as pessoas falarem aí. E aí, o que acontece na realidade é que quando a pessoa fala eu não sei, não consigo, tenho dificuldade em programar, na realidade em se adequar a um tipo estruturado de raciocínio para resolver problema. Então, se a gente se questiona como a gente resolve o problema, fica uma coisa obscura. Então, a gente tenta resolver o problema, mas os processos mentais que estão acontecendo, a gente não consegue definir muito bem. Quando você vai programar, você tem um conjunto de elementos bastante definidos que você precisa usar para resolver um problema. Na verdade, é uma dificuldade de se estruturar o raciocínio para resolver um problema do mundo real, trazendo a solução para o computador. É estruturar o raciocínio em cima de elementos, coisa que não acontece quando a gente está pensando no dia a dia para resolver o problema. E o que eu observei na minha carreira como professor, quando esse tipo de coisa acontece, é que a pessoa, ela vai atribuir isso a um problema de capacidade. Isso é um erro terrível. Porque aí vem aquela vozinha no ombro, né? Aquela voz, você não consegue, ou você é burro, ou você é isso, ou você é aquilo, X. E bate aquele desânimo. Mas isso é o que eu tenho percebido, que o problema real é muito mais comportamental do que de capacidade. Não tem a ver, é muito pouco com capacidade, é 95% um problema comportamental. Existe esse livro chamado Mindset, quem não leu eu recomendo fortemente todo mundo ler. Ela é uma psicóloga americana, onde ela estabeleceu uma teoria que ela classifica as pessoas em dois grandes segmentos. O que ela chamou de mindset, eu vou traduzir para mentalidade, tá ok? O que ela chamou de mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Fixed mindset e growth mindset. Dessa teoria, ela começou a notar o quão bem-sucedidas as pessoas eram na vida. Então, aí, como a gente está falando sobre o problema de não consigo, tenho dificuldade X em programar, eu estou trazendo, então, essa ideia para a programação. Mas os exemplos que ela dá envolvem muitos outros esportes, negócios, essas coisas assim. E dentro da teoria dela, as pessoas de mentalidade fixa, elas têm duas subclassificações. Ou elas acreditam que elas são menos, e por isso elas não enfrentam um desafio, porque para que eu vou enfrentar um desafio? Para que eu vou enfrentar um desafio se eu não vou conseguir superar esse desafio? Não tem porquê, tá ok? E como a pessoa tem a mentalidade fixa, acreditando que a possibilidade de memória é muito pouca, então ela abandona o desafio. E o engraçado é a outra ponta. As pessoas que são consideradas inteligentes e que também não vão para frente na vida, porque, na realidade, elas têm medo de falhar numa atividade qualquer e perder o título de inteligente. Então, se ela falhar, seria uma mentira que ela era inteligente. Isso dentro da interpretação dela. Então, ela acredita que ela não seria inteligente e abandona. E também não enfrenta os desafios da vida. Esses são os dois aspectos da mentalidade fixa. Agora eu pergunto para você, programar, no caso, não é uma questão de um desafio? Então, nesse caso, qualquer pessoa que tenda a uma mentalidade fixa, veja que não é 0-1, é uma escala flutuante, são graus, né? São graus aí. Então, quando uma pessoa tende a uma mentalidade fixa, ela tende a abandonar um desafio, que é o que acontece quando a pessoa, no geral, fala eu não sei programar. É o indício desse tipo de mentalidade. Enquanto que a mentalidade de crescimento é bem o contrário. A mentalidade de crescimento, ela faz com que você abrace o desafio
e esteja aberto a falhas, acreditando que as falhas é que vão fazer você evoluir. Então, para as pessoas de mentalidade de crescimento, não existe essa história, eu não sei. Elas falam, ó, no máximo eu não sei por enquanto, eu vou tentar até aprender. Certo? Então, para a gente sair da mentalidade, eu não sei, não consigo, tenho dificuldade em programação, e sair para a mentalidade, eu domino programação, a primeira coisa que você tem que fazer é que a gente tem que ter consciência que a capacidade fixa não é nada mais que um mito, tá ok? Isso aí já está bem estabelecido, e que a gente deve aderir à mentalidade de crescimento para sempre, sempre, tá ok? E a grande questão que as pessoas ficam presas na mentalidade fixa é porque elas acreditam que superar desafios é um dom. As pessoas que têm inteligência maior conseguem superar os desafios, eu que não sou tão privilegiado, tenho dificuldade, mas na realidade não. Esse é um tipo de comportamento que na realidade vai te colocar mais para baixo ainda, porque o fator fisiológico da melhora são novas conexões neurais. Isso só acontece a partir de treinamento e reconstrução neural que acontece à noite. Você tem que treinar diariamente o que você quer ser bom, e à noite, durante o seu sono, o seu cérebro percebendo que você tem insistido naquilo diariamente, ele começa a criar conexões especializadas, tá ok? Ele começa a entre os neurônios para criar, tá ok? E aí a gente precisa também então encarar a verdade e substituir o eu não sei, não consigo programar por eu não estou treinando o suficiente para que novas conexões neurais surjam em meu cérebro. Outra coisa que eu tenho observado na minha carreira também é o mito da experiência, porque a evolução tem que ser constante. Então a gente sai agora do eu não sei programar para uma pessoa que fala assim, eu tenho X anos de experiência na minha carreira. Então vamos supor, eu vou chutar um número aqui, eu tenho 10 anos de experiência. O que muitas vezes acontece é que a pessoa tem 1 ano de experiência e mais 9 de repetição desse 1 ano. Ela não evolui, certo? Ela não evolui. Ela fica presa num aprendizado de 1 ano e fica repetindo aquilo diariamente, sem evoluir como profissional, no nosso caso, como programador. Então, isso também não é uma coisa salutar. Então, eu abordo essas duas coisas. Como a gente vai evoluir aprendendo, primeiro, acabando com esse mito, né? E depois eu mostro uma hierarquia de conhecimento construída em cima de conhecimento que é necessário para a evolução de um programador. Então, como eu sou programador, eu criei um algoritmo da evolução, tá ok? Eu criei um algoritmo da evolução onde a gente pode aprender qualquer coisa que a gente esteja disponível a seguir. Então, eu programei aí em Groove, tá? Eu só não segui o guideline de nomenclatura por causa da fonte que eu usei, mas isso aí está em Groove, mas é fácil de entender, qualquer linguagem, quem sabe programar vai entender isso aí. Opa! Eu declarei aqui um def pensando automaticamente em X. X, no caso, vai ser a teoria que você quer aprender em qualquer momento, certo? Então, existe uma variável que se chama pensando automaticamente em X. Recebe falso. Aí eu tenho um while, um laço aqui, que ele vai rodar enquanto não pensando automaticamente em X. Quando eu sair desse while, eu vou printar programador subiu de nível na teoria atual. Então, a teoria, no caso, X, seja lá o que for, aí eu vou colocar para vocês a hierarquia dessas teorias, que eu imagino que seja uma boa vocês abordarem essa sequência, tá? E aqui eu botei um barra to-do a ser desenvolvido porque ia ficar muito pequeno tudo numa transparência só. Então eu fico dentro desse while
enquanto eu não estiver pensando automaticamente em X. Eu vou explicar o que é pensar automaticamente em X aí na próxima transparência. Então, agora a gente vai programar o que está dentro desse while. Está aí até o comentário a ser desenvolvido. Def, resolveu, exercício, recebe, resolver a chamada de um método de novo. Resolver um exercício diário usando X. Resolver um exercício diário usando X. Então, eu atribuo para essa variável resolver um exercício a chamada para uma função resolver um exercício diário usando X. Duas coisas. Primeiro, quando você quer aprender alguma coisa, você tem que se esforçar diariamente em cima do que você quer aprender. Seja matemática, seja programação, seja React, seja Node, tá ok? E você não aprende lendo livro. Ler livro é a pequena parte do aprendizado. Você aprende colocando a mão na massa. Então, quando eu atribuo para essa variável resolver um exercício, a chamada da função resolver um exercício diário usando X, significa o seguinte: se eu estou chamando essa função, significa que eu estou sentando a bunda na cadeira e estou tentando resolver um exercício. Tá ok? Eu só chamo essa função se eu realmente tentar resolver um exercício. E veja, nem sempre a gente vai conseguir resolver um exercício de prima. Às vezes a gente vai ter que quebrar a cabeça 1, 2, 3, 4, uma semana. É o quebrar a cabeça que vai favorecer a construção da rede neural à noite, para te deixar um especialista naquilo. Tá ok? Então, por exemplo, se você sentou para fazer o exercício, então a gente considera isso uma chamada, resolver o exercício diário usando X, essa aqui. E se você não conseguiu, vai retornar false. Então aqui não vai entrar nesse if. If, false, sai fora, a gente está dentro do laço, vai voltar para cá. Def, resolver um exercício, recebe, resolver um exercício diário usando X. A teoria X que você quer aprender. Aí, o que acontece? Em algum momento você vai conseguir resolver esse exercício. Então você vai resolver esse exercício, essa variável resolver o exercício vai nesse momento. If true aqui, if resolver o exercício, eu vou entrar. Aí, aquela variável nossa que controla o laço, pensando automaticamente em X, na teoria X que você quer aprender, vai receber a chamada de uma função de nome meio longo, mas eu quis deixar bem claro qual que é a ideia, que é elementos de X pipocaram em sua cabeça durante a resolução do exercício. Isso significa o seguinte: para você saber se você evoluiu realmente, se você tá craque em alguma coisa que você queira aprender, nosso foco aqui é a programação, você vai notar que você está pensando automaticamente nos elementos daquela teoria. Então, quando você está começando a programar, acho que todo mundo aqui, a grande maioria já sabe programar, já está meio relativamente confortável em relação a isso. E quando a gente aprende a programar, quando eu falo para você um problema, olha, tem uma locadora de carro, o cliente paga dívida, essas coisas assim, você vai ter uma certa dificuldade, porque as conexões neurais, elas não estão fortemente estabelecidas no seu cérebro. Você treina todo dia, quando eu falar um problema para você, as coisas começam a pipocar automaticamente. O teu cérebro praticamente te dá a solução, os elementos para você bolar a solução. Você vai pensar, isso aí eu vou declarar uma variável, vou declarar um vetor, depois eu vou fazer um while, eu declaro isso numa função tal, essa função vai ser chamada... Começa a pipocar as coisas na sua cabeça. É automático isso. Então aí você sabe que você evoluiu dentro da teoria X que você quer programar. Só quando te traz automaticamente. E vai ficar mais claro quando eu apresentar a hierarquia para vocês, o que eu quero dizer. Mas o algoritmo é muito simples para aprender. É isso aí. É treinar todo dia o que você quer aprender. Então, e tem que ser todo dia mesmo, tá ok? Para você reforçar as conexões neurais até que você comece a pensar automaticamente na coisa. O algoritmo inteiro numa transparência só, e aqui eu deixei comentado da forma que eu expliquei para vocês agora há pouco. Tá? E aí,
usando aquele algoritmo que eu falei para vocês, a gente vai pensar numa hierarquia da evolução do programador. Aqui teria que aparecer uma por uma, mas como está sem animação, vamos lá. A primeira coisa é a programação estruturada, não tem jeito. Eu vi algumas pessoas, eu vi algumas tentativas de se começar com orientação a objeto. Eu vi que algumas faculdades desistiram. Eu não sei como foi para vocês, mas no geral vai ser programação estruturada. Você vai ter que aprender a encadear if, for, while, switch, vai aprender o que é vetor, matriz, o que é recursividade. Depois você vai aprender estrutura de dados, depois estruturas de ordenação, na realidade algoritmos de ordenação que são executados em cima dessas estruturas, e assim vai. Então, você tem que saber programação estruturada a ponto de, usando o algoritmo que eu passei, a partir do momento que eu te dou um problema, programação estruturada fica empipocando na sua cabeça, automático, sem você se esforçar. E aí, o próximo nível é a programação orientada a objeto. Inevitável, quando eu entrei na faculdade, que foi 96, programação orientada a objeto até que era opcional. Hoje é brincadeira, não existe mais quem entre no mercado de trabalho praticamente sem saber orientação a objeto. Quando você evolui no seu raciocínio de programador, se eu passar um problema para você, agora você pensar em for, em while, em vetor. Você não pensa mais nessas coisas. Você começa a pensar em orientação a objeto, como se um diagrama de classes fosse construído na sua cabeça para você resolver o problema. Então, eu falo o problema para você, então tem um cliente de uma locadora não sei o quê, você começa a pensar, bom, então vai ter a classe cliente, vai ter a classe carro, vai ter a classe aluguel, carro tem um valor diário de aluguel, tem um valor de quilometragem a mais, aluguel tem a data de início, o cliente tem o CPF, e aí você começa, até aqui eu vou usar polimorfismo para isso, depois eu vou fazer sobrecarga. Então, para que isso aconteça, todos os conceitos de orientação a objeto, eles têm que estar muito claros na sua cabeça. Então, você tem que saber o que é classe, você tem que saber o que é propriedade, você tem que saber o que é método, você tem que saber o que é herança, você tem que saber o que é sobrecarga, você tem que saber o que é polimorfismo, tá ok? Então, esses conceitos, eles têm que estar muito, muito bem estruturados na sua cabeça para, quando um problema vier, esses conceitos começam a pipocar automaticamente. Aí você tem que aprender os relacionamentos, né? A herança é um deles, depois você aprende associação, você aprende agregação, você aprende composição, e quando alguém fala um problema para você, programação orientada a objeto começa a pipocar na sua cabeça. O próximo nível, depois que você ficou muito bem treinado em orientação a objeto, é padrões de projeto, design patterns, tá ok? Quando você está bastante treinado, e assim, eu recomendo que vocês comecem realmente pelos padrões de projetos do Gama, depois eu mostro um livro aí para vocês, eu recomendo nas próximas transparências os livros, e quando vocês vão estudar padrões de projeto, a gente tem, então, os padrões de projetos criacionais, a gente tem os estruturais, comportamentais, e você ficou bastante treinado, depois que você aplicou aquele algoritmo da evolução de uma teoria no seu dia a dia, pensando em padrões de projetos, quando alguém fala um problema para você, começa a pipocar design patterns na sua cabeça. Você vai pensar um pouco em classe ainda, essas coisas assim, mas na realidade o cara começa a falar para você, está tão implícito a orientação a objeto na sua cabeça, está tão treinado, que começa a pipocar o seguinte, bom, aqui eu vou usar Abstract Factory, depois eu vou usar Strategy, depois eu vou usar Composite, aqui eu uso Command, depois eu vou usar Singleton, e ali eu vou usar Proxy e Template Method, e aí vai. A tua cabeça, enquanto a pessoa está explicando o problema para você, começa a pipocar design pattern, tá ok? Quando você chega nesse nível, você está craque em design pattern, quando seu cérebro te dá a resposta automaticamente dos design patterns que você tem que usar.
E, por fim, refatoração fica como opcional, eu já explico aqui, mas por fim, na minha carreira de programador, eu sempre procurei evoluir estudando esses conceitos e, durante muito tempo, uma briga que eu sempre tive foi de tirar a complexidade não natural de software. Okay? O que é complexidade não natural? Porque hoje, as soluções de software que a gente usa, sistemas de informação, essas coisas assim, elas são naturalmente complexas porque, no geral, elas vão implementar situações complexas do mundo real. E quando você traz isso para uma solução de software, complexidade não natural é quando o programador não é tão experiente e comete erros na programação. E aí o que acontece é que, uma situação bastante conhecida da gente, a gente arruma uma parte, quebra outra. A gente vai mexendo numa parte, quebra uma outra parte. E aí isso é o que eu chamo de complexidade não natural. Eu tive um projeto mediano que eu trabalhei e ele foi bastante grande arquiteturalmente. E quando eu terminei de fazer a V0, que tinha os elementos de maior risco no sistema, estava no estado da arte de design patterns, assim, estava muito bonito a arquitetura, ela estava flexível, ela se adaptava. Falei, pô, isso aqui validei com um professor meu na época, e eles falaram, não, isso aí tá excelente, não sei o quê, então vamos implementar. E aí chegou a partir do momento que começou a crescer o volume de requisitos, começou a entrar mais requisitos que não tinham sido apresentados, de repente a gente estava numa situação de complexidade não natural de novo. E eu fiquei, porque eu tinha feito de tudo para isso não acontecer. E eu, nessa época, eu não conhecia Domain Driven Design. E aí surge Domain Driven Design em 2004, era 2005 eu estava implementando esse sistema. E aí surge Domain Driven Design, na época eu não dei muita atenção, só depois de uns anos que eu fui perceber o valor de Domain Driven Design. Domain Driven Design realmente para mim, a forma de você acabar com a complexidade não natural do software. Quando você isola realmente domínios, né? Então eu dou um exemplo fácil aqui, vamos pensar num sistema de e-commerce. O principal erro que a gente comete, no geral, é pendurar tudo, por exemplo, ou numa classe pessoa, numa classe usuário. Então, você tem lá CPF, senha, nome de usuário, aí o usuário está relacionado com pagamento, o usuário está relacionado com envio, o usuário está... E aí, o que acontece? Essa classe usuário está tão inchada que quando você arruma um método, quebra outro. Porque todos os domínios estão misturados. Então, aqui a gente vê que existem subdomínios nesse sistema. A gente tem o domínio de segurança, porque isso está bastante fácil de enxergar. Praticamente todo framework te dá alguma coisa automatizada de segurança para você não precisar programar. Então, ele isola o domínio de segurança. Cabe a você, por exemplo, isolar o domínio de pagamento. No domínio de pagamento, quem é usuário de segurança, ele vai ser pagador, ele vai ser recebedor, se ele é um vendedor, tá ok? Ou se ele é um pagador, se ele está pagando pela compra, e aí existe uma transação. Aí tem um sistema de compra, onde vai ter produto, onde o usuário se torna cliente, tá ok? E aí você tem o carrinho de compra, e aí você tem um subsistema de envio, onde você tem destinatário, onde você tem remetente, e onde você tem encomenda, que vai ser o produto que ele comprou lá, os vários produtos que se transformam num pacote só na hora de enviar. Então a gente vê que a gente separa o que antes estava misturado numa base única de código, e deixa o código muito mais limpo. E aí essa grande sacada de Domain Driven Design é que você deixa a orientação a objeto. Uma das grandes promessas da orientação a objeto era a reutilização. E se você programar bem orientação a objeto com design patterns, realmente dá para você utilizar. Mas a grande sacada de Domain Driven Design é que você fala em reutilização em nível de sistema, de subsistema.
Então você pensa, por exemplo, se você criou um subsistema de pagamento que aceita pagamento por cartão de crédito, por boleto, por transferência, e isso está totalmente isolado, qualquer outro sistema que você for criar dentro da sua empresa pode usar esse subsistema de pagamento. Você pode, e aí, é claro que dá para perceber bastante que uma coisa que está bastante difundida hoje, que é microserviços praticamente nasce de DDD, Domain Driven Design. Por que eu digo isso? Porque em 2001, quando SOA estava começando a surgir, aí 2000, 89, 99, 2000, não existia Domain Driven Design. Então, SOA foi construído em cima desses sistemas que a gente fala, esses sistemas gordos, onde tudo se misturava. Não foi muito para frente. Foi um passo a mais na reutilização. Quando surge Domain Driven Design separando os domínios, quando surge a ideia de microserviço, ou seja, você disponibilizar aquele subsistema como serviços web, que é um micro SOA na realidade. Não tem nada de novo aí, absolutamente nada de novo em microserviço, em arquitetura de microserviço. É lógico que ela se torna muito mais escalável, mas isso se deve principalmente por causa dos isolamentos dos subdomínios, né? Ah, e aqui refatoração, para quem nunca ouviu falar, refatoração é quando um conjunto de regras para pegar um sistema mal implementado e transformar ele num bom sistema. Então, quando você pega um código ruim, quais as regras você usa para transformar aquele código ruim em código bom? Que eu deixei mais para o lado esquerdo opcional, direito, nível, por ser um pouco mais opcional. O lado esquerdo aqui que é importante, tá ok? Programação estruturada, orientada a objeto, padrões de projeto e é o que eu considero aí coisas que vocês realmente têm que dominar. E fica como opcional, mas fortemente recomendado ao mesmo tempo, refatoração. Quando você pega aqueles sistemas ruins e você tem que se virar para transformar em alguma coisa boa. E aí, os livros que eu recomendo em relação a cada nível dessa hierarquia de evolução... voltando aqui naquele papo, antes que eu esqueça, quando você fica em Domain Driven Design, a pessoa começa a explicar para você o problema que ela quer que você transforme em software, começa a pipocar subsistema na tua cabeça. Pipocar automaticamente a teoria. Então você começa a pensar, então ele está falando aqui num subsistema de estoque, aqui ele está falando num subsistema de venda, aqui ele está falando num subsistema de segurança. E assim vai, seguindo sempre para cada camada aquele algoritmo que eu passei para vocês. E aqui eu recomendo alguns livros, certo? Aqui a gente tem, para programação estruturada, usa o livro aí, se você for muito novo em programação, tiver em primeiro ano de faculdade escutando isso, usa o livro que tiver recomendado na sala de aula. Agora, quando já entra programação orientada a objeto, vale muito a pena esses dois livros, que a partir do momento que você sabe o básico, esses dois livros, que chama Code Complete, da Microsoft Press, e o Clean Code, da Prentice Hall, você realmente vai se tornar um programador bem mais experiente em relação à orientação a objeto. Como escrever código otimizado, código bonito de ver. Quando você pega um código realmente que é diferenciado. Você percebe que o programador é diferenciado só por ler o código. Para Design Patterns, fica como recomendação a melhor série de livros, na minha opinião, que existe, essa Head First. Não existe série de livros igual a essa. E eu recomendo esse livro particularmente. Todos os livros praticamente que eu estou falando aqui tem versão em português, imagino eu. Esse eu sei que tem. Chama Use a Cabeça Padrões de Projeto. E esse livro aqui, embora ele não aborde os 20 padrões que o Gama estabeleceu lá na projeto, ele coloca os mais utilizados. E essa série é muito boa, acho que vocês devem conhecer, apresenta o que a gente tem que aprender por um monte de joguinho e exercício, bem como tem que ser aprendizado mesmo. Então, o livro original do Gama, eu tenho ele também, assim, é um saco ler, fez
jogo de labirinto e mais. Então, puta, dá sono ler aquele negócio. Enquanto esse livro é muito legal, realmente aprender design patterns com ele é muito mais fácil. E aqui eu cito padrões gráficos, 3 que realmente eu considero essenciais. A gente não tem livro sobre isso, que aí no caso vai ser General Responsibility Assignment Software Patterns. Então, são padrões de projeto para estabelecer responsabilidade de classes. Quem é responsável por tal método? Quem é responsável por fazer tal coisa? Então, esse primeiro padrão aqui, o Expert, ele é sensacional. Com ele, gente, com ele, só com esse, depois vocês procuram na internet, vocês vão achar, só com ele vocês melhoram o código orientado a objeto em 50%. Assim, é um padrão de projeto bastante simples, mas que deixa o teu código orientado a objeto muito melhor. O Facade, que acho que todo mundo conhece, né? Fachada, esse é essencial para você isolar camadas em software. E tem o Creator, que define quem é a classe responsável por criar determinado... Okay? Então, vocês procuram na internet mesmo. Refatoração só tem um, que é a bíblia do negócio, que é o Refactoring, Improving the Design of Existing Code. Vocês aí, com certeza, vão achar na internet. Aliás, todos esses livros que eu estou falando, vocês vão achar para baixar. Eu recomendo que vocês comprem a versão impressa mesmo. Esses livros, eles vão te deixar o programador, na minha opinião. E, por fim, livros recomendados aí de Domain Driven Design... o original, que é esse azulzinho do lado esquerdo, e esse vermelhinho, Implementing Domain Driven Design. Na realidade, se você quiser comprar só o vermelhinho, já vale a pena ou baixar aí no caso, porque ele vai falar da teoria de Domain Driven Design e, ao mesmo tempo, ele vai colocar toda a implementação que você precisa saber em Java, tá? Então, para quem já programa um pouco de Java, aí no caso... fiquem à vontade de ter esse livro, porque esse livro realmente é excepcional, tá ok? Na outra palestra eu falei algumas coisas aqui sobre a questão do potencial cognitivo, mas eu acho que não convém aí para o evento de vocês. Então, Michel, você acha que vale... Será que alguém tem alguma dúvida? Alguém, sei lá, como que tá aí? Então, posso falar aqui? Posso? Tem aí mais 10 minutos? É assim que nós estamos aqui, pode falar. Era disso aí que ele... Então, deixa eu voltar aqui. Isso, porque na realidade existem dois aspectos da evolução quando a gente está estudando, certo? Então, tudo que eu falei até agora é especialização. Especialização todo ser humano que treine alguma coisa suficiente, ele fica bom naquela coisa. É como se formasse uma biblioteca na cabeça do cara, onde eu falei aquilo que eu falei para vocês, as coisas pipocam automaticamente para ele resolver. Ele se torna um expert no assunto, certo? Isso é especialização. Nos últimos 2 anos eu tenho trabalhado num outro aspecto do aprendizado, que é o desenvolvimento do potencial cognitivo. O que significa isso? As pessoas têm o mesmo nível de especialização, aí é capacidade mesmo, certo? No começo eu falei que não era capacidade eu não sei programar, ou X, tem dificuldade, realmente não é comportamental. Passei o algoritmo e passei aí a hierarquia da evolução. Mas nesse caso, quando a gente pega 2 pessoas com o mesmo nível de especialização, e uma é um pouco mais capaz, eu estou falando em termos de inteligência mesmo que a outra, ela tende a resolver um problema mais rápido e melhor. E aí eu tenho pesquisado e eu tenho trabalhado nos últimos 2 anos justamente nisso. O que me interessou é como desenvolver o potencial cognitivo da pessoa. Ou seja, literalmente, como deixá-la mais inteligente. Para falar inteligência, a gente tem que falar em QI. Então, eu tenho aqui do meu lado esquerdo a classificação de acordo com o lado direito aqui, né? Que você tem de QI. Então, lá embaixo,
primeira linha, o QI médio vai estar entre 90 e 109. O acima da média vai estar entre 110 e 119. E aí a gente tem o superior, que é de 120 a 129, e acima de 130 a gente tem a superdotação. O que a Learning Heroes está se propondo, tá ok? O que eu tenho estudado, tenho trabalhado, eu criei um treinamento de 1 ano para isso, é te colocar na faixa de inteligência superior e superdotação. Quando você entra na faixa de superdotado, é menos de 2% da população mundial, tá ok? Tá encaixado nisso. E eu vi que isso tem muito a ver com a minha história, porque eu fui durante muito tempo na minha vida, mentalidade fixa, enquanto eu era mais novo. Por causa de eventos que aconteceram e brincadeira, tipo assim, um evento infeliz, onde eu era criança e estava aprendendo a desenhar um mapa, estava na 7ª série, meu avô ficou nervoso porque eu não consegui desenhar um mapa com 7ª série, não, tinha 7 anos, estava na 1ª série, meu avô saiu me xingando de burro, que eu era um burro, inútil, não sei o que, eu acreditei naquilo. Esse determinou durante muito tempo todo o meu desempenho escolar. Eu nunca repeti de ano, essas coisas assim, mas eu acreditei plenamente que eu era burro e eu caí naquele esquema de mentalidade fixa, onde você desafio, porque para que eu vou para desafio se eu sou burro e não vou conseguir fazer nada, certo? E aí, numa meditação aí de uns 4 anos atrás, eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar, na realidade, era nisso, e nos últimos 2 anos eu praticamente abdiquei de tudo, menos das aulas da Federal, que eu continuo dando aula na Federal, e de vez em quando eu pego um contrato de desenvolvimento. No tempo eu estava desenvolvendo essa solução, para colocar as pessoas num QI superior para superdotado. Então, o que eu, como a cobaia principal, e já outras que usaram a solução, aí enquanto a gente estava na fase de teste, tá ok? Eu vou mostrar os meus resultados, aqui infelizmente sobrepôs, era uma animação. Mas esse aqui de baixo, do lado esquerdo superior, eu entrei numa sociedade mundial de QI alto, eu entrei com 133, tá aí tampado, mas aqui do lado esquerdo tem o número aqui embaixo, que era 133, esse é o meu certificado. Esse teste desse certificado em azul do lado esquerdo é o que a gente chama de Cultural Fair, como ele é internacional, não existe palavra, então você pega problemas com imagens e você tem que detectar um padrão e falar qual é a imagem que está faltando. Vocês já podem ter resolvido algum tipo de problema desse. Nesse outro teste aqui que eu fiz, esse teste aqui do lado do canto superior direito, onde eu tirei 136, esse aí já é brasileiro, eu posso indicar depois para vocês, questões em 40 minutos, certo? Então, assim, é 40 segundos por questão. Você tem que fazer descansado, com a mente de boa, não, porque é bem mais puxado aí no caso. E esse aqui de baixo foi o outro Cultural Fair em um outro site internacional, onde eu bati 141 de QI. Então, assim, vocês estão vendo que existe uma crescente em testes diferentes, em testes onde as questões não se repetem, e eu não fiz esses testes, assim, tentei até conseguir, não, eu cheguei lá e fiz. Então, eu até agora aumentei alguma coisa entre 20, porque o meu QI era normal superior, certo? Então, eu aumentei alguma coisa até agora de 23 pontos de QI, por aí. O meu QI era de 115 a 118, vai. Então, usando a solução que eu criei. Então, eu preciso fazer isso, não mostro por orgulho nem por nada, mas eu preciso provar que funcionou, certo? E aí, no caso, eu criei um produto que se chama de Genialidade, que tem como função aumentar a inteligência fluida, que é justamente isso. O QI, quem tem mais QI, quando chega um problema não treinado, o que é um problema não treinado? Um problema que você nunca viu na tua frente, você tem muito mais facilidade de resolver, tá ok? Isso é inteligência fluida. O poder de raciocínio aí é porque o treinamento acontece em 2 fases. 3 meses a gente fica focado no aumento de QI, e depois outros 9 meses eu dou aula, isso é aula via internet mesmo, né? Aula gravada e tal, depois a gente tem umas semanas de encontro
uma aula de encontro ao vivo para tirar dúvidas, essas coisas assim, onde eu ensino o pensamento sistêmico, com essas duas... Isso aí está explicado aqui. O pensamento sistêmico. O que é o pensamento sistêmico? São 4 funções cognitivas que seu cérebro usa para resolver qualquer tipo de problema. Então, quando você, do mesmo jeito que você fica treinado em design patterns, se você ficar treinado nessas 4 funções cognitivas, você tem muito mais chance de trazer soluções criativas, soluções inovadoras, e você enxerga a realidade de uma outra maneira. As coisas ficam mais claras para você, o seu raciocínio fica mais claro, tá ok? E nessa do treinamento para QI, do treinamento do pensamento sistêmico, aumentar a concentração e aumentar a criatividade é um plus. Não tem como aumentar uma coisa sem aumentar outra. E aí é isso que eu expliquei para vocês, certo? É um treinamento aí de 12 meses, sendo que os 3 meses são bastante rigorosos, é na faixa de 20 minutos a 30 minutos por dia que você vai ter que treinar num software, é um software, né, que eu criei realmente, e depois são 9 meses intercalados. Você faz um curso aí de uns 2 meses de pensamento sistêmico, você tem que ficar treinado, como eu falei para vocês, dentro do algoritmo aí, né, as coisas têm que pipocar automaticamente na sua cabeça dentro do pensamento sistêmico, e a última fase é como aplicar o pensamento sistêmico no processo de aprendizagem, como você lê aplicando o pensamento sistêmico, como você anota aplicando o pensamento sistêmico, como você tenta memorizar usando o pensamento sistêmico. Então seria isso, Michel. A Academia da Genialidade está no ar já aí, tá? Tá ok? Tá no ar já? Quem quiser, já está no ar. Quem quiser mais informação, escreve então aqui pro porque na época... Reinaldo@dc. Beleza. Pode falar. Pode dizer. Que na época você me falou... Quem quiser mais informação... Não estava no ar. Não estava. Estava desenvolvendo ainda. Não, eu estava desenvolvendo, né? Ficou bastante legal, cara. Ficou bastante legal. Então, quem estiver interessado, é só escrever aí para reinaldo@dc.fiscar.br ou reinaldo@learninghero.es. Então, a ideia aí é o Learning Heroes, né? Não é espanhol o site, não. É para ficar a palavra inteira, Learning Heroes. Se quiser saber mais, e realmente, assim, isso aqui fala assim, pô, o objetivo é aumentar de 10 a 20 pontos de QI em 3 meses de treinamento. Isso é média, tá? 10 a 20 pontos de QI. E, de uma maneira, o que a gente tem de resultado científico é que é de uma maneira permanente. Você perguntar, Reinaldo, qual que foi a diferença para você? Puta, em termos de desenvolvimento do trabalho, fica bastante evidente, assim, teve vezes que eu sabia que, dependendo do problema que eu pegava, você já está acostumado com o teu potencial em relação à cognição. Quando alguma coisa não treinada, você sabe como que vai ser o passo a passo. Algumas coisas vieram, eu enxerguei a solução de uma maneira muito mais rápida, tá ok? Porque realmente é um treinamento que é científico, aumentar de 10 a 20 pontos de QI em 3 meses. Isso aí, assim, não é assim, será que vai acontecer comigo? Não, se você treinar, vai acontecer. Legal. Por isso que tem o símbolo lá. Beleza? Parece o Flash, né? É Learner Hero. Isso, é isso aí, é o LH. Parece o Flash. Então, quem quiser ficar maluco, então, aí é só entrar em contato aí com o Que nada, cara, tranquilo. É isso aí. Beleza. Ou você fica inteligente ou você vira psicopata, assassino. Mas... Não, isso aí é só se a pessoa já for. Isso aí. Então, melhor, né? Melhor a pessoa ficar maluca ainda. Melhor, Aí o cara fica mais esperto pra fugir da polícia, só. Tá louco. Então, beleza. Valeu aí, Reinaldo. Falou? Maravilha, beleza. Falou, Rei. Um abração, Michel. Obrigado, viu, cara? Tá.